Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, e te bendizer, ó Deus, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra poderosa nos alcance através da ação do teu Santo Espírito, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, através delas, sermos ouvintes e praticantes, ó Pai. Que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira, que nenhum daqueles que nos acompanham através das redes sociais permaneçam da mesma forma, mas que o teu Espírito Santo possa trabalhar, que o teu Espírito Santo possa nos guiar e nos dirigir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a vida escondida com Cristo em Deus. Irmãos, eu quero que vocês compreendam nesta introdução alguns versículos que nós vamos ler, para você entender o significado do que é você pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são celestiais, nas coisas que são de Deus. Quero ler com vocês João 3,12, que diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui é o Senhor Jesus respondendo às pessoas que estavam ao seu redor. Jesus os questionava dizendo: eu vos falei das coisas terrestres e muitos de vocês não estão acreditando. O que é que vai acontecer se eu vos falar das celestiais? Então aqui nós temos uma verdade que o Senhor Jesus nos traz. Nós precisamos entender que existem as coisas celestiais, as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. A partir deste momento que nós cremos na palavra de Jesus, nós entendemos que nós não vamos ter uma relação com a matéria, somente com ela, e depois da nossa morte acabou tudo. Não. Nós estamos aqui neste mundo tendo uma relação com tudo que é material, mas quando nós partirmos dessa terra, nós vamos ter uma relação com tudo aquilo que nós não vemos, mas existe. Porque o Senhor Jesus testemunhou delas. Quero também ir com vocês para 1 João, capítulo 2. 1 João, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a palavra de Deus está falando aqui da concupiscência, é a inclinação a gozar os bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais. É a ganância por propriedades materiais, é a aspiração por satisfazer desejos sexuais. Isto é a concupiscência. Então, tudo que existe no mundo, como nós vimos aqui, existe a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo.
E aquele que se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E para concluir essa introdução, eu quero ler com vocês também em Tiago, capítulo 4, no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A grande questão é que muitas pessoas, elas querem fazer as duas coisas. Elas querem ser amigas dos prazeres, amiga dos deleites, amiga do mundo e amiga de Deus. E isso não é possível, como vocês acabam de ver aqui na palavra de Deus. E a recomendação da palavra, no nosso texto principal, começa com uma questão: se já ressuscitaste com Cristo. Porque veja bem, aquele que ainda não ressuscitou com Cristo, ele não entende esta visão das coisas celestiais. Ele não entende isso. E ele acha que tudo é carnal e que tudo é material. E que aquilo que é eterno não existe. Mas quem já ressuscitou com Cristo compreende que existem as coisas celestiais. E toda decisão que ele tomar, tudo aquilo que ele fizer, vai estar baseado nas coisas celestiais e não nas coisas materiais e momentâneas. Porque se algo o atrapalhar a atingir as coisas celestiais, ele vai abandonar. Mas entenda, esse é um juízo, uma escolha pessoal. Você tem o auxílio do Espírito Santo na sua vida, assim como eu tenho na minha. Então, às vezes, não vai dar tempo de você fazer uma consulta bíblica. Não vai dar tempo de você fazer uma pesquisa para você descobrir se aquilo é das coisas do céu ou das coisas da terra. E ali dentro de você, o Espírito de Deus te guiará a tomar a decisão pelas coisas que são do céu. Por isso que nós precisamos entender isso. Essas decisões são muito pessoais e muito particulares. Às vezes nós queremos interferir na decisão de outras pessoas. Às vezes nós queremos dizer para aquela pessoa: olha, você não deveria ter ido por este caminho. Mas às vezes a pessoa já foi e já voltou ou ficou por lá. Mas a verdade é que aquela decisão da pessoa foi naquele momento, naquela hora, naquele instante. Muitas vezes ela tomou a decisão errada porque ela não ouviu a voz do Espírito Santo. Ela não foi guiada pelo Espírito Santo, mas ela foi guiada pela concupiscência da carne, pelo desejo mau. O desejo mau a guiou, o desejo mau a direcionou. E aí ela tomou a decisão errada e passou a ter a consequência daquela decisão. Aí, quem já ressuscitou com Cristo, a recomendação é: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se eu devo buscar, e nós usamos muito esse termo na igreja, buscar. Talvez uma pessoa que não frequenta muito a igreja tenha dificuldade de entender o que é o termo buscar. Mas para nós que estamos na igreja, buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a Deus em oração, buscar a Deus em jejum, buscar a Deus em comunhão, buscar a Deus numa vigília, buscar a Deus de alguma forma, nós entendemos isso. Então não é algo que está longe de nós. Porque se eu preciso buscar, significa que eu posso alcançar as coisas que são de cima. Eu posso alcançar. Você pode alcançar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E isso é um imperativo para nós. Buscai, buscai. E aí vem a pergunta: o que é que eu estou buscando para a minha vida? O que é que você está buscando para a sua vida? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O buscar está relacionado a uma atitude externa que eu preciso tomar. Agora, o pensamento está ligado a uma atitude interna que eu preciso ter. Eu, pessoalmente, você, pessoalmente, precisa ter esse raciocínio.
aqui eu estou pensando nas coisas que são de cima, ou eu estou pensando nas coisas que são da terra? Eu estou pensando nas coisas que são eternas, ou eu estou pensando nas coisas que são passageiras? A que eu estou direcionando o meu pensamento? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para nós, só resta as coisas celestiais, só restam as coisas que são de cima. Porque para nós já morremos para a nossa própria vontade, para o nosso querer, para a nossa visão de mundo, para aquilo que nós achamos. E nós já nos ligamos a Cristo na sua ressurreição para as coisas que são eternas e que duram para sempre. É uma coisa que já aconteceu em nós. Então, por isso que esta busca, esta direção de Deus é para aqueles que estão mortos para esta vida, mas que têm a sua vida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui o apóstolo vai dar a direção. Mortificar os membros é dizer para o membro, é dizer para si mesmo, para este corpo que nós habitamos nele: você está debaixo da autoridade que o Senhor Jesus me deu para cumprir a vontade de Deus para a minha vida. E como que é feita essa mortificação? E ele diz aqui, olha, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é o desejo exagerado de acumular riqueza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Um dia, todos que hoje estão com Cristo, ou pelo menos boa parte das pessoas, já um dia viveram obedecendo aos seus desejos maus. Mas hoje nós já não obedecemos aos desejos maus, nós mortificamos os desejos maus e vivemos a nossa vida para glorificar ao Senhor. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O Senhor está falando aqui na sua palavra: se livre, se despoje, jogue fora tudo isso que desagrada a Deus, tudo isso que só serve para lutar por algo que dura talvez 20 anos, 10 anos, 50, 100 anos, porque ao longo dos anos as paredes vão mofando, as paredes vão apodrecendo, as coisas vão estragando, as coisas vão se deteriorando, mas nós vamos nos renovando a cada dia, porque olha o que a palavra de Deus diz: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em mim, Cristo é tudo em você, Cristo é tudo em nós, porque nós vivemos não na filosofia do mundo, na ideia dos pensadores da terra, mas nós vivemos segundo a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Ele fala: vós vos vestistes do novo. Nós não somos mais aquele velho homem. Você, irmã, não é mais aquela velha mulher. Você é um novo homem, irmão. Você é uma nova mulher, irmã. Você está na presença de Deus para produzir os frutos que agradam a Deus. Esta é a palavra de Deus. Isso é algo que acontece no nosso interior, e muitas vezes não tem muito a ver com as amizades,
que você tem, não tem muito a ver com aquilo que você viu durante toda a sua vida, mas tem a ver com aquilo que a palavra de Deus está falando, com a direção de Deus para nós. Se você abraça o Cristo, se você abraça o Senhor Jesus, se você segue a Cristo na filosofia de vida que Ele nos entregou, então você glorifica a Deus e você vive bem nesta terra. Porque tudo aquilo que pode te afadigar, que pode trazer para você coisas ruins, porque às vezes se você fala uma coisa que desagrada alguém, que ofende alguém, aquilo volta contra você, mas você não usa os seus lábios, a sua boca para isso, mas você usa a sua vida para louvar a Deus. Você usa a sua vida para engrandecer o nome do Senhor. Você cultiva a sua vida na presença de Deus. Porque o que agrada a Deus é o que você faz para louvar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. E Cristo é tudo em todos. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Porque o que acontece? Todos os dias as pessoas falharão conosco, e todos os dias nós falharemos com pessoas. Nós vamos esquecer de falar algo, nós vamos esquecer de fazer algo, nós vamos esquecer de dizer alguma coisa, nós vamos esquecer alguma coisa e aquela pessoa vai ficar chateada. Por exemplo, a minha esposa que está aqui, sabe com o que ela fica chateada comigo? Quando ela fala assim: César, você está vendo a máquina está batendo. Quando a máquina terminar de bater, você estenda a roupa. Esta máquina nova que está lá, ela apita várias vezes. Então, antes a outra não apitava. Era mais fácil de esquecer. Essa apita. Agora, com apito e tudo, eu esqueço. E quando essa senhora chega, o que aconteceu? Eu falo: nada. Como assim aconteceu? Você não pendurou a roupa no varal. E justamente apitou tanto que a máquina cansa de apitar e para. Porque às vezes você está distraído, você está fazendo alguma coisa, aquilo, você esquece completamente. Então aqui, nós com esses pequenos exemplos, aí você vai falar assim: poxa vida, uma coisa tão simples, tão básica, que a gente acaba esquecendo no dia a dia. E você pensa, a ira toma conta dessa mulher, ela fica irada de verdade, parece que aconteceu algo terrível. Meu Deus, olha, o mundo acabou, porque não entendeu. Porque isso, aí ela às vezes acha que é uma desconsideração com ela, não tem, mas não é, é só um esquecimento. Entendeu? É só um esquecimento. Mas aí você tem que aprender. Às vezes, irmãos, são pequenas coisas, como esse exemplo que eu dei, e outros que existem, que nós temos que, na convivência, aprender. Então o Senhor está falando aqui que esta harmonia depende da nossa posição, depende do nosso perdão, depende da nossa compreensão. Para nós vivermos bem neste mundo, nós temos que aprender a perdoar. Nós vamos ter queixas uns dos outros? Vamos. Eu vou ter queixas de vocês, vocês vão ter queixas de mim, nós vamos ter queixas de outras pessoas, falando: puxa, o fulano não podia ter feito isso, o ciclano não podia ter feito aquilo, o que é absolutamente normal no meio dos seres humanos, os esquecimentos, as situações que se deixam para lá, e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas nada disso tira a nossa visão celestial. Porque às vezes as pessoas, elas ficam presas nessas pequenas coisas. Então a palavra está dizendo: se tem alguma queixa, se aconteceu alguma coisa, faça como Cristo, perdoe. Quando Cristo estava na cruz e padecendo com dores e com dificuldades, ele orou pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E às vezes, no dia, você vai precisar fazer essa oração algumas vezes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Porque quando você perdoa e pede a Deus que perdoe, a sua vida segue como um ressuscitado dentre os mortos. Se você guarda a ira no coração, a mágoa, a raiva, você se torna como se não tivesse ressuscitado com Cristo. Porque quando Cristo passou pela cruz, Ele perdoou aqueles que o crucificaram, aqueles que fizeram mal ao seu corpo físico. Então, quando você libera isso, você segue adiante. E às vezes, hoje, pode ser este dia, que eu tenha que liberar perdão, que você tenha que liberar perdão. Faça isso diante de Deus. O Senhor Jesus fez isso numa oração dirigida ao Pai, pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E sobre tudo isso, revestivos da caridade. A palavra caridade significa amor em prática, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine sobre os vossos corações e sede agradecidos. Porque veja bem, aquele que é nascido de Deus e que pensa nas coisas de cima, nas coisas do céu, ele é grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ele tem paz com Deus. Você vive em paz, você vive bem, porque tudo que você pode fazer, você faz. Você já está tranquilo, você já está tranquila diante de Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós. Nós não precisamos viver naquela falta de paz, buscando resolver tudo ao mesmo tempo e todas as coisas de uma só vez. Na maioria das vezes nós não vamos conseguir. Na maioria das vezes nós vamos querer para hoje e não vai sair hoje. E às vezes vai sair daqui a 3 dias o resultado. E nós queríamos já para hoje, mas não sai. Então tenha paz com Deus. Tenha paz diante do Senhor e domine esse seu coração. Olha, deixe essa paz dominar o seu sentimento. Seja grato a Deus. Senhor, muito obrigado, porque não deu certo hoje, porque não era para dar, mas eu espero o dia que tiver que dar certo. Porque quando você agradece a Deus por tudo, você agradece ao Senhor até pelos momentos difíceis que você passou, você está naquela categoria do filho de Deus amadurecido, da filha de Deus amadurecida, que sabe passar pelas dificuldades sem reclamar, mas dando graças, louvando, agradecendo e seguindo adiante. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É o que nós fazemos aqui. Exatamente isso que nós fazemos aqui. Nós trazemos a palavra de Cristo. A palavra de Cristo o tempo todo habita no nosso culto. Nós trazemos aqui salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, com alegria, dizendo: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. É em torno de Ti que nós nos reunimos. É para o Senhor que nós estamos aqui, é para o Senhor que nós consagramos a nossa vida, é para o Senhor que nós vivemos. E a cada dia o Senhor vai nos renovando, o Senhor renova essa graça, o Senhor renova essa bênção. E quando fizerdes por palavras, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que você for fazer, dê graças a Deus, agradeça a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, quer por palavras ou quer por obras,
quer no seu ambiente de trabalho, quer no seu ambiente de estudo, quer aqui no culto que agrada e louva o nome do Senhor. Faça isso agradecendo, faça isso sempre dizendo: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio de estar em tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de estar em tua casa. Porque na maioria das vezes, meus irmãos, as pessoas, elas estão tão cheias de atividades e compromissos que elas esquecem de agradecer, elas esquecem de pensar nas coisas celestiais, mas vocês separaram este tempo para estarem ouvindo a palavra de Cristo, meditando na palavra de Cristo e adorando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vamos ter nosso momento de oração daqui a alguns minutos. Nós vamos ter nosso momento de contribuição e nós vamos agradecer e vamos retornar para a nossa casa. Sabe por quê? Porque nós entendemos a obra de Cristo em nós. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No seu dia a dia, na sua vida, faça isso. Não deixe de fazer isso. Não deixe de buscar as coisas do céu. Não deixe de buscar as coisas celestiais. Porque este mundo aqui é só uma passagem, é um treinamento que nós estamos passando, é algo que nós estamos por um momento, mas creia que o Senhor já preparou coisas extraordinárias para cada um de nós no céu. Não deixe de perder o foco nas coisas de Deus. Não deixe nada desviar você do propósito de Deus para a sua vida, porque só assim você vai agradar a Deus e você vai viver bem aqui neste mundo. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor amado,